Olá, 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 muito bem-vindos ao nosso 30º episódio. por aí. O primeiro de 2025, essa eu Com vou certeza, acertar. primeiro do ano. Abrindo aqui hoje com uma convidada muito especial pra gente, que é a Carol. Carol Gurgel, seja bem-vinda, Carol. Nina Gurgel. Obrigada, gente. É um prazer. Vamos falar um pouquinho da Carol? Sim. A Carol Gurgel é psicóloga, ela atende mulheres na clínica e trabalha com mulheres no grupo terapêutico Mulheres e Partilha. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre as mulheres. Na atualidade, né, a gente estava com esse pensamento. Então, se você, mulher, principalmente, esse programa, esse episódio é mais para vocês mesmo, para os homens também, né? Mas principalmente para trazer esse tema atual e sempre muito atual, né? Então, hoje vai falar sobre essas demandas das mulheres, mas não de uma forma só social, mas também psicológica, né? Algo mais profundo aqui pra gente. Então, fique aí até o final, tá bom? Então, vamos de cara aí, Carol. O que a gente tem aqui, né? Para você, assim, hoje, né? Ser mulher tá tendo quais desafios, assim, mais presentes na sua vida? Particularmente, o que você percebe também? Sim. Particularmente, então, primeiro, porque Sim. esse esquema de pensar mulheres na atualidade, né? Eu vou me colocar, então, no meu nichinho, assim, né? Eu Sim. sou uma mulher de 37 anos, sou uma mulher magra, eu tenho... Estou ali na classe social média, né? Tenho graduação, então tenho ensino superior de escolaridade, não tenho filhos, sou uma mulher negra de pele clara, então é o que o IBGE chama de parda. Então, acho que assim, nessas categorias, no Brasil, 2025, aí eu faço contexto, né? Sim. Eu tenho os meus desafios. Sim. Eu acho que atualmente eu percebo como desafio ficar mais fiel às coisas que têm a ver comigo e não só exigências sociais. Eu tenho prestado atenção nisso, porque eu acho muito fácil que, enquanto mulher, a gente tem que se adaptar e se adequar e, às vezes, dar uma parada assim, para pensar: eu estou fazendo isso porque eu quero fazer isso, ou estou fazendo isso porque isso é uma demanda social, ou porque é o que se espera de uma mulher, ou é porque... Esse filtro sempre vai aparecer, talvez. Sempre. Então, para mim, eu tenho 37 anos e estou solteira. Isso é, tipo assim, fracasso. Muitas pessoas veem isso como fracasso. Sim. Então, para mim, é uma coisa que eu tenho tentado olhar de outra forma. Por exemplo, eu tinha muito desejo de ser mãe e eu mudei de ideia. Então, eu decidi não ser mãe. Sim. Também é uma questão. E aí eu penso sobre ela. Aí eu penso assim... que eu preciso sustentar minha decisão, não que ela vá ser aceita por todo mundo e, nossa, que legal, Carol. Não é pela confirmação, é por alguma coisa que eu preciso sustentar, porque tem a ver comigo, porque é minha decisão, sabe? Sim. Acho que eu penso nos meus desafios, especialmente, em torno disso hoje. Mas eu acho que tem outras duas coisas assim, que sempre vão aparecer de fundo, que são medo e sobrecarga. Acho que aí, mudando de individualmente, né, para pensar, ser mulher. Nossa, como é que é? Assim, com todo respeito, tá, mulheres? Eu não estou falando por mulheres. Estou tentando, Sim. assim... Acho que cada mulher vai identificar lá na vida dela, as tretas dela e tudo, mas parece que permeia um medo, tipo assim, insegurança mesmo, tá? Então, pode ser O que tanto... seria esse mesmo? Vamos lá, desde coisas muito físicas, práticas. Eu quero andar à noite na rua sozinha, tá? Eu tô num grupo de pedal. Para eu ir pedalar, eu preciso ter alguém para voltar comigo para casa. Segurança física. Porque, no caso, se fosse um homem, no máximo ele poderia ser assaltado, talvez. Isso, e mulheres se preocupam muito com violência sexual. Muito. Tem um agravante aí. Sim. Por outro lado, assim, inseguranças em torno da minha aparência, inseguranças em torno de quão reconhecida como mulher eu sou. Então, acho que medo vai aparecer nos vínculos também, sabe? Então, tipo, manter os vínculos. Acho que tem um bocado de medo, assim, que fica ali no fundo.
E da sobrecarga, porque da forma que a gente vive atualmente, espera-se que mulheres façam muita coisa. Uma jornada de trabalho em casa, uma jornada de trabalho fora de casa, ou você tem que ser empreendedora, mas você tem que cuidar da sua saúde, então você tem que estar magra e bonita, mas você também tem que ter amigos, mas você não está vendo sua família, quem vai cuidar da sua mãe, e aí você tem filhos. Sua unha não está feita. E tem quem venda essa imagem também de que consegue fazer tudo isso, né? Só que o bastidor ninguém sabe como é, né? Então, eu vou estar ali, eu acordo às 10 da manhã, pego meus filhos, coloco eles numa mesa, né? Que já faço tá meu pronta. story, que já está pronto por alguém, né? E vou Mesa estar ali, posta. eu vou começar a trabalhar, e falei assim, agora eu vou começar a empreender, vou gravar meus vídeos, minhas publis, aí volta, né? Todo mundo já deve saber que eu tô falando de quem, né? A gente compra uma Kens, bolsa, né? se Kens. mima aqui, ali, né? E milhões de pessoas estão vendo isso todos os dias e colocam isso como ideal. E é até injusto, né? Porque aí eu faço recorde de novo. Onde que eu tô? Eu tô em Belo Horizonte. Quantos anos eu tenho? Com que eu trabalho? Quem cuida de mim? Que tipo de acesso eu tenho? Eu tenho dinheiro ou não? Aí eu vou me comparar com uma pessoa que eu vejo no Instagram. Eu vou me comparar com a Beyoncé. Gente, não existem as mesmas 24 horas para todo mundo, não, tá bom? Tipo, por favor. Mas, enfim. Sim. E mesmo hoje, a pauta já foi muito, que eu percebo, a rivalidade feminina, né? Já existiu essa pauta da rivalidade feminina, aí vem a sororidade, né? Vamos parar de brigar por causa de macho, enfim, por causa dessas coisas todas. Né? Porque as novelas dos anos 80 e 90 tinha sempre um homem e duas mulheres brigando por causa dele. Nunca tinha dois homens brigando por causa da mulher. Né? Então, tipo assim, eram duas, um bonitão Quando lá. tinha ainda era caricato, né? Que foi aquele caso da Dona Flor e seus dois maridos. Né? Então saía totalmente desse mesmo lugar. Não era bem isso, né? Era uma coisa bem caricata. Gabriela Gráfica, né? Aliás, Jorge Amanda, né? Foi um homem que começou a escrever umas coisas assim meio. Tipo Nelson Rodrigues também, mas enfim. Não é o tema de hoje. Voltando ao tema. E hoje em dia tem. O que você percebe que façam que as mulheres. Talvez as mulheres hoje não briguem por causa de macho, igual eu falei, né? Essa coisa da fêmea e do macho, né? Mas o que seria que traz algum tipo de rivalidade entre elas hoje? É uma rivalidade, é uma competição? Aliás, o que tem essa rivalidade, né? Se é uma competição, se é uma comparação, de onde que vem isso? Eu acho que continua tendo rivalidade. Continua tendo rivalidade e comparação. Talvez ela esteja em outros lugares, que né? lugar você acha que pode estar? Pois Gente, eu acho que assim, eu pensei que ia falar isso depois, mas já vou falar disso agora. Aqui é assim. Aqui é assim, Aqui é um papo. a gente começa pelo final. A gente vai voltar talvez depois volta nisso. pro início, Tem vai pro uma meio. autora que é muito legal, que é a Valesca Zanello. Ela escreveu um livro que era a tese de doutorado dela, que depois ela fez ele se tornar um pequenininho, que é esse aqui ó, que eu trouxe. Porque ela quer muito que isso aqui seja acessível. Ele chama A Prateleira do Amor, sobre mulheres, homens e relações. Que lindo. Mostra nessa câmera aí também. Uma das coisas... Na câmera da câmera. Ai, gente, muito fã de Valesca. Não li nada, mas a gente sempre tem um autor que a gente abraça e fala assim, no momento agora é ela, por exemplo. Porque apesar de ler há um tempo, apesar de consultar muitas outras autoras, eu acho que ela fez um compilado tão legal. E aí ela sustenta uma hipótese que é a seguinte: mulheres, elas são subjetivadas, né? Então a gente se reconhece enquanto pessoa, enquanto sujeito, de duas formas. Ela chama um de dispositivo amoroso. E no dispositivo amoroso é assim: a autoestima de uma mulher está na validação das outras pessoas. Ela não é importante por si só, ela é importante porque ela é escolhida. E aí, ser escolhida por alguém significa que ela tem valor. Viu como que a rivalidade surge quase Sim. como uma coisa colateral, um efeito colateral? Se eu sou valorizada, eu sou escolhida. Se eu sou escolhida, pode ser que alguém fique com inveja ou com ciúmes porque não foi escolhida. Então, isso gera rivalidade feminina. Porque o que traria para mim, o meu senso de valor, seria ser reconhecida por outras pessoas. Ou até por aquele trabalho mesmo, né? Tem uma vaga e, tipo assim,
Vou escolher entre duas mulheres e uma é escolhida e eu não também. Pois é, eu fico vendo isso meio como... existem lugares que a gente quer estar, né? Mulheres querem alcançar determinados lugares. Mas parece que só tem um. Assim, este lugar. É mentira. Não é verdade, sabe? Mas parece que que ela surge, a rivalidade ou a comparação, talvez surja nesse lugar, de tipo assim, Alguém tava falando isso. nessa impossibilidade de ser a única, Sim. escolhida. Talvez Tem pode poucas surgir vagas para disso, mulheres, né? mas eu tô nesse lugar, assim. Né? E ser escolhido pode ser uma prisão, menino. Sim. Porque a gente está pensando pelo lado de não ser escolhida, né? Eu preciso sustentar. Se eu fui escolhida, Sim. eu vou ter E que que sustentar diabo esse lugar. se sustenta ao ser a escolhida? Porque tem uma vibe acontecendo na internet de esposas troféu e de voltar para dentro do lar e não sei o que lá, que vai entender o que é aquilo, mas enfim. E antifeminismo também, de uma certa forma, né? Sim. É um discurso de mulheres antifeministas. Então, um próximo passo, assim, da gente falar o feminismo, a gente sabe o papel dele da tomada de consciência, né? Para as mulheres, sempre. E ele vai se renovando com o tempo, né? Do que é Sim. preciso tomar algum tipo de consciência. Hoje, qual é o papel do feminismo que você percebe? Assim, o que ele vai trazer de informação para essas mulheres? Tá. Eu acho o feminismo tão mal interpretado, às vezes, Sim, assim. É um ismo, né? Pois é, porque feminismo é tipo um movimento sociocultural de, tipo, exigir direitos para mulheres. Então, de alguma forma, o que o feminismo quer é mobilizar estruturas sociais para que mulheres sejam reconhecidas, pasmem, como gente. Para que elas tenham os mesmos direitos, sabe? Jurídicos, políticos, sabe? Que homens, não tem, né? Que Não é pessoas. nada, Olha só como é fácil falar homens e pessoas. E aí, o feminismo atua nisso numa esfera mais estrutural, que, por exemplo, pode pensar em política pública, cara. Política pública é importante, sei lá, Lei Maria da Penha. Então, o feminismo é importante nisso, para pensar... E ver ela funcionando, né? Isso. E ver que realmente você vai preso, entende? Isso. Porque você podia ter uma lei, igual a gente vê outras que tem por aí, né? Tipo assim, não pode fazer isso, mas fazem, chegar lá, dá um jeito de tirarem daquele lugar. Né? De mas direito aí a isso voto. acontece bastante, né? Mas pelo menos tem gente que realmente vai preso por conta disso. Direito a voto, por exemplo, para as mulheres. Ou direito a... Sim. decidir sobre o próprio corpo. Sei lá, há pouco tempo, para fazer uma laqueadura, uma mulher casada precisava da permissão do marido. Assinatura do marido. O marido tinha que permitir. Tem um cartão de crédito. Gente, isso é tão recente. Tipo assim, recentíssimo. Tipo, 2000 e pouco. Eu lembro que tinha um papo de que antigamente, também, para fazer laqueadura, já tinha que ter sido mãe. E isso ainda rola. Né? Tem uma idade Chega e mínima, pergunta né? assim, quantos filhos você tem? Nenhum, não, então pode fazer. Sabe, direito ao próprio corpo? Direito para Sim. tomar decisão sobre o seu próprio corpo. Então, às vezes, o feminismo tem a ver com isso. Mas aí, na esfera individual, eu acho que toda vez que a gente aprende, assim, que a gente lê, que a gente dá nome para as coisas, eu acho que o feminismo individualmente ajuda mulheres a... Tipo assim, acho que... assim, a gente naturaliza coisas ao longo da vida, então você vai desnaturalizar umas coisas. Você vai falar, não é porque é assim. Não, você vai começar a questionar elas. Então você vai dar nome. Primeiro você vai conseguir ver que aquilo é uma violência. Aí você vai dar nome de violência para aquele negócio. E aí você vai começar a poder ver ele de outra forma. Então, E aí, em várias esferas, né? Porque pode ser violência psicológica, pode ser violência física, pode ser moral. Então, se uma pessoa está sempre te desqualificando, te humilhando, isso é violência. Isso é uma violência psicológica. Não é porque, sabe, é seu pai, ou é o seu chefe, ou é o seu marido que ele tem direito, porque ele está numa posição de autoridade. É uma violência. E aí você começa... E alguém que você ama também, né? E eu acho que o que está vinculado ao feminismo nisso é que as coisas que acontecem única e exclusivamente você ser uma mulher. Tipo, você está sendo humilhada por ser uma mulher. Sim. Você está sendo ridicularizado por ser uma mulher. Não estão validando o que você está falando. Doida.
Porque você é uma mulher, você está sendo silenciada por ser uma mulher, não é por outro motivo. Não é só porque você é chatona, tipo, é porque você é mulher, e aí você está sendo desprezada e, tipo assim, relegada a uma situação que tira até sua humanidade, sabe? Eu acho que o feminismo ajuda nisso. Você lê e fala assim, caramba, isso aqui estava meio errado, né? Aconteceu minha vida O inteira. feminismo ele fala exclusivamente para mulheres e de mulheres? Não. Não. Feminismo muito pelo contrário. Tem inclusive uma vertente que é interseccional, que ela pensa assim, existem cadeias de opressão. Então, existe uma que tem a ver com gênero, que vai ser sobre ser homem e mulher. Mas existem também as sobre raça. Então, sei lá, existem também sobre orientação sexual. Existem também as sobre classe social. Então, uma mulher branca de classe média vai lidar com um tipo de coisa que não é o que uma mulher preta vai lidar. Uma mulher branca de classe média vai lidar com uma coisa que um homem gay não vai lidar. Então, essas coisas podem ser compreendidas. Tipo assim, nunca foi o objetivo se tornar uma supremacia feminina, sabe? Tipo, vamos humilhar os homens. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com... Tem mulheres que é o que a gente escuta muito, homens de homens, né? Tem mulheres que se apegam ao feminismo por ter raiva de homens e não pegam... que elas não tenham motivos. Adoro. Ed, colocou, encaixei. Adoro, eu só joguei e ela cortou. Levantei, ela cortou. Pera. Porque, como se fosse assim, você tem muito ódio de homens de forma particular, né? Tipo assim, de um pai, de um ex-namorado, né? Porque ela passou por tudo isso, assim, tudo. Então, ela vai chegar e vai pegar e vai tratar o feminismo de uma forma, às vezes... É como se ela tivesse um discurso muito... Pegasse um coletivo para não olhar para dores muito pessoais que ela tem, às vezes, de não resolver algumas situações. Como é que você vê isso? Porque é o que eu já vi gente respondendo muitas vezes, sabe? A gente só tem raiva de homem. A gente já falou, né? Só tem raiva de homem. Eu vejo que isso acontece de muitas formas, sabe? Isso acontece com mulheres e feminismo, mas também pode acontecer com outras coisas também, sabe? Outras bandeiras, porque é difícil que a gente lide com as coisas que machucam na gente, né? Então, sim, a bandeira do feminismo com certeza vai ser usada de maneira equivocada e pessoal, muitas vezes. Inclusive, assim, hoje em dia usa-se feminismos, porque existem vertentes diferentes dentro do feminismo que nem sempre concordam entre si. É uma linha de pesquisa. Então, o pessoal lá na academia, que está debruçado e escrevendo e lendo, está tretando. Tem mulheres tretando entre si, com nomenclatura, que eu acho válido também, está tudo certo. Tem gente usando termos distintos para falar da mesma coisa e vice-versa, sabe? Tem discussão sobre isso fica sendo estudado, porque é histórico. Ele era diferente quando as mulheres estavam tentando votar. Hoje, o que está em jogo? Se vão fazer uma lei que proíbe mulheres estupradas de abortar, por exemplo. Vai mudando. Mas, sim, eu acredito que a gente, mulheres, usamos, sim, o feminismo, às vezes, como uma bandeira pessoal, porque ela ajuda a lidar com alguma coisa. E é para ser pessoal mesmo? Olha, eu não penso que seja, porque é um movimento sócio-histórico. Sim. Mas a gente existe me ajuda antes, a né? abraçar a minha dor, talvez. Eu ver que eu não estou sozinha nisso, né? Eu sou dessa opinião. Mas eu acho que todo movimento social que tem, né, sendo de mulher, sendo de qualquer coisa, ele vai sair de uma dor pessoal, né? A gente começa por algo que eu sinto aqui. Que é comum, né? Aí eu vou encontrando pessoas comuns que a gente vira e fala, opa, peraí, isso aqui tá errado, essa dor que eu tô sentindo não é normal, porque primeiro tenta normalizar a dor, né? Eu fiz essa pergunta até querendo chegar nesse lugar, porque é um tal de falar assim, por exemplo, não levanto bandeiras e nem ideologias, sabe? O fato da pessoa, às vezes, não levantar uma bandeira não quer dizer que ela não passe por aquelas dores. A diferença, às vezes, ela nem olha para essa dor. Sim. Né? Então, eu vou chegar e vou falar assim,
eu, com homem preto, gay, assim, tudo chegar e falar assim, não vou levantar uma bandeira. Mas a minha existência, eu preciso ver que ela está no coisa. Levantar a bandeira. Todos os dias você será lembrado disso Sim. sistematicamente. Sim. Não vai acontecer um momento em que você conseguirá esquecer que você é preto. Mas e eu gay. percebo, Não eu tem percebo jeito. que é como se quando fala-se assim, é como se fosse assim, não, essa não é a minha realidade, entende? É, Ou eu já soube lidar, isso é só uma dor. Ela é uma dor, ela não gosta de homem Dá porque ela nada passou pra por mim. isso. E tipo assim, eu já olhei pra isso, já tô. Se ela olhar pra essa dor, ela já não tô precisa fazer isso. resolvida. Se ela olhar Ela pra cai nesse isso, ela não lugar. já fica levantando bandeira, Sim. entende? Né? É individual. É como se ela não tivesse resolvido aquilo, né? Tem algo que o Flávio Teixeira, quando ele veio aqui, ele é sexólogo, somático, e ele falou algo que era o seguinte: a raiva do mundo dos. A questão não é ser mulher, né, que ele falou, mas tudo que é feminino é visto como inferior, né, tanto em homens quanto em mulheres. Né? Então é como se ele falasse assim: a raiva não é só de mulheres, mas de tudo que é feminino. Né? O mundo não gosta do que é feminino, diminui o que é feminino. Sim. Por isso que até tem, tipo assim, tem dois termos que eu gosto mais de usar às vezes do que o feminismo, porque por causa da confusão que se arranja com o nome, né? Tem sexismo, que a gente faz diferenciação por sexo. Então, a forma como a gente vive aqui no Brasil, ela é muito orientada por isso. Uma separação entre homens e mulheres. É uma separação por sexo. Sim, né? Se fosse, nossa, muito literal, seria macho-fêmea. Tipo assim, XX, XY. Se você quiser ser muito biologicão, é uma diferença entre machos e fêmeas homo sapiens, sabe? Que é onde chega o discurso de muita gente nesse lugar, geralmente, para dizer, né? Aí assim, por que a gente categoriza coisas dessa forma? Sócio-historicamente construído. Não é porque é natural. É natural que mulheres sejam assim, é natural que homens sejam assim. Não é. É sócio-historicamente construído. Então, por exemplo, espera-se de meninas comportamentos distintos do que espera-se de meninos. E você ensina meninos e meninas de forma diferente desde que você faz um ultrassom e falam, é menina. E aí você vai educando uma criança nesses termos, até que chega um determinado ponto e ela entende que certas coisas são naturais. Mas não é porque a gente é essencialmente daquela forma. É porque nós somos educados dessa forma. Isso é uma coisa muito importante de lembrar, porque senão você pode passar a vida inteira pensando assim, meu Deus, mas eu não sou feminina. Feminina, sim. Se você for usar só o termo em si, feminina é qualquer coisa referente a fêmea. Tipo assim, se é referente a uma fêmea, se é referente a mulher, é feminino. Então, se eu sou loucaça, isso é feminino. Qualquer expressão, então, tantos femininos quanto existem mulheres. Então, tudo que emana de uma mulher é feminino, fim. Mas, o que a gente fala quando a gente fala de feminino vê o que vem em suas cabeças. Feminino. Fala assim, uma mulher feminina. Descreve ela pra mim. Ela é... Ela vai pegar do cuidado, delicada, né? Ela tem que ter um do cuidado jeito, pessoal, assim, ela é muito né? delicada, ela fala baixo, Sim. ela é muito mais... É o comportado, né, que você falou, tem que ser uma mulher comportada, né? Muito polida. Sim. Vem todas essas O coisas. homem feminino é Agradável. assim, né? O homem feminino, uma afeminada que não, que fala baixo, que anda de uma certa forma, que se expressa de uma certa forma, né? Qualquer pessoa pode ser assim, né, gente? Sei. Mas a gente atribuiu como características Isso é ser feminino. de mulheres e isso é ser feminino. E aí, isso, né? Então, acho que no sexismo a gente tem isso. Uma rachação, que é homens são de um jeito e mulheres são de outro. Por quê? Porque eles foram educados para ser dessas formas. Não precisa ser só em casa, não. Vai ser em casa, vai ser na escola, vai ser na igreja, vai ser no futebol, vai ser no grupo de Qualquer meio inglês, social. vai ser em qualquer lugar, vai acontecer. Você chega lá, um menino tá de cabelo grande, vão encher o raio do saco dele. A menina tá descalço jogando futebol, vão encher o raio do saco dela. Vai ser sempre assim. Mas é bom que parece que hoje é menos que na nossa época, né? Não que não exista. É Você é menos. quase nossa época também. Eu sou. Eu tirei ela daqui, porque eu falei assim, muito nova, né? Mas lembrando aqui, a gente tá quase a mesma idade. Eu até acho que é menos, mas ainda é muito visível. Nossa, Eu tenho mas filho fico de percebendo 16 anos, alguns eu vejo... adolescentes hoje,
né? Adolescentes gays, por exemplo, assim. Eu falo, gente, vocês estão no mundo assim, Ah, não, que paraíso sim. que seria pra mim. Sim, Parece, tem né? muita diferença, mas ainda tem muita coisa. Sim. Né? Tem os Não, dois com lados. Quando você certeza. olha para esse lado, do seu lado, né? Assim, de como eu vivi e como eles vivem hoje, você fala, putz, mudou muito. E o quê? Uma geração 20 anos, né? Uma geração assim, Sim. diferente, né? Sim. Agora, eu vejo muita coisa, ainda vejo, inclusive, eu fico com meu filho ainda tem 16 anos. Até hoje ele faz piadinhas. Jogo é pai, gente, pra quem não sabe. É Beijo, pai, Vitor. E é pai de menino velho já. Até hoje eles têm piadinhas de mulherzinha, de gay, dessas coisas assim. Que eu ainda fico brigando com isso, mas ainda assim. Menino, começou nisso essa conversa, de um ódio ao feminino. Sim. Que aí do sexismo, quando você faz essa divisão, tem a misoginia, que é odiar tudo que é referente a Sim. mulheres, não importa em quem está sendo manifestado, se é em um homem ou em uma mulher. Mas aí é meio isso que, linhas gerais, que as pessoas chamam de patriarcado, assim, que é uma dominação masculina, que tudo que é referente a homens é melhor, bom, né? é mais bonito, é mais valioso, mais interessante. Olha, gente, dá pra falar disso assim pra sempre. Então Sim. tá, divisão sexual do trabalho. Divisão sexual do trabalho usaram características físicas para justificar características de personalidade. Então, as mulheres, elas têm mais jeito com o cuidado. Tem? Não sei. Mas usaram o fato de que uma mulher tem útero e gera com o fato de que mulheres são cuidadoras. Aí, disso, quase as profissões de cuidado são majoritariamente exercidas por mulheres e mal pagas. Oh, gente, que engraçado. Isso é muito estranho. E aí, beleza. Você tem lá mulheres exercendo profissões. Psicologia é majoritariamente mulheres. Professoras, enfermeiras. E são profissões com remunerações ruins, se você comparar com engenheiros, por exemplo. Na área da saúde, que é a área de cuidado. Isso. Os médicos homens E aí... tem o destaque todo, né, da medicina, porque ele é mais por homens que por mulheres. E aí você chega numas coisas, por exemplo, a cozinha, a feitura da comida é majoritariamente feita por mulheres. Mas quem que a gente acha fodão? Os o chefes, chefe. né? A Fernanda Lima falou recentemente, eu amei. Todo mundo fala do Rodrigo Eu Hilbert. vi, você compartilhou isso, eu acho. Eu Alguém vi. compartilhou isso no Instagram. Mas eu eu vi vi e também. falei, gente, eu sei que vocês isso, ficam né? achando que o Rodrigo é grandes coisas. Nossa, perfeito, um homem que faz e acontece. Existem milhares de mulheres que fazem o que ele faz e muito mais, e ninguém fica batendo palma pra elas. O que vocês estão arrumando? Então, assim, gente, nossa, mas esse assunto tá batido, né? Nós já estamos cansados de saber. Não estamos, não. Olha nós fazendo tudo igual. Não é? É muito presente. Então, ódio ao feminino, sabe? Atleticano xingando cruzeirense de Maria. Que diabo é isso? A não ser humilhar mulheres e humilhar pessoas homossexuais, que são homens que manifestam características femininas ou atreladas a Num mulheres. esporte igual o futebol, em que isso não pode nem aparecer, na verdade, né? Sabe? Então tá aí o tempo inteiro. Ainda é uma questão, tipo, diária, tá? Todo santo dia acontecendo. A gente precisa ficar atento, assim. Sim. A gente falou sobre as literaturas, né? Eu podia falar agora sobre essas diferenças raciais, faixa etária e orientação sexual, assim. Que a gente percebe que, na atualidade, tem se feito um recorte cada vez maior em relação a isso, né? A gente não fala mais sobre, de forma geral, só sobre as mulheres, mas os tipos de mulheres, mulherismos, enfim, tudo isso que vai aparecer. Né? Sim. E hoje, como é que você percebe que tem esse movimento hoje, para essas mulheres atuais? Assim? Olha, Ed, acho que a gente está engatinhando, sabe? Sim. Mas... Eu acho que eu fui muito positivo, aquilo que eu falei, então. O quê? Eu acho que a geração agora está muito melhor. É porque tá melhor. Tá, não, tem uma diferença. Sim, mas Né? mas tá longe. Carol não ainda. conseguiu falar que sim. Eu olhando pra ela procurando, assim. Procurando um sim de Carolina. Carolina, fala que tá melhor. Eu tô... Que isso, Ed? Desce daí. Ok, já desci. Pode continuar, Carolina. Oh. Desculpa te interromper, Carolina. Ai,
Ai, eu não sou uma pessoa otimista. Você me pegou aí, olha. Entendi. Eu acho que tem um montão de progresso mesmo. Tem um montão de progresso. Só que quanto mais, sabe? Quanto mais a gente vê, mais a gente vê. Mais aparece. Né? Então, tipo assim, você abre a sua visão para certa coisa, você começa a enxergar ela em todos os lugares, o tempo todo. E aí, eu, enquanto mulher, cansativo, gente. Cansa, sabe? Então, apesar de, sim, tem muitas coisas que melhoraram. Olha uma coisa, dados malucos sobre violência contra a mulher e feminicídio. Eles só crescem. Sabe? Tá melhorando onde, né? E aí... deixa a gente meio... Dá essa brochada mesmo. Assustada, até, né? Muitas Porque tem vezes... se falado de um assunto, ou seja, tem se trazido mais consciência a respeito dele, mas não quer dizer que tem sido, em números, talvez, isso não tenha melhorado tanto. Talvez até o ódio aumente, né? Nesse sentido. Como aparece mais, que é aquela coisa, quando a mulher tá lá quietinha, fazendo o que ela tem que fazer, que é cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Pegando esses empregos, subempregos. Tá tudo bem, né? Tem um ódio ali, mas esse ódio é velado. Quando começa a aparecer, esse ódio começa a aparecer mais também, né? Que é tipo, não, volta para aquele lugar. E começa a violência vem muito desse lugar, né? Tem muitas frases feitas em relação a isso também, né? Tipo assim, o sonho do oprimido é ser do opressor. Então, é como se fosse assim, se você estiver num lugar de privilégio também, você vai fazer as mesmas coisas. Das pessoas, tem essas conversas, né? Jojo Todinho, né? De repente joga um Jojo Todinho. Você é de não. Mas porque acompanhando algumas coisas, assim, né? Quando vai atacar por ser mulher, o que ela faz, né? Por ser mulher preta, né? A forma de atacar ela é diferente, né? E é difícil porque você vai ver ela falando alguma coisa que você realmente não concorda. Aí você vai virar e falar assim, nossa, mas não tem como te defender em relação a isso. Tá, mas se eu não posso defender, eu tenho que atacar, sabe? Sim. Então... E o que ataca, né? É porque quando vai atacar, ele ataca características pessoais. Isso, não ataca a ideia. Não que tá não é falando sobre chegar ideia. e falar assim, nossa, mulher... Não, eu discordo da sua ideia. Isso. E discordar tudo bem também, poder falar sobre algumas coisas, de chegar e de falar, tendo amizade mesmo com as pessoas próximas, né? Aliás, de se posicionar, de repente chegar e falar assim, tava dando, acho que eu tenho um exemplo no outro podcast, é bom lembrar disso agora. Eu viajei para o Chile, foi um amigo e uma amiga, né? E ela, eu e ele, a gente é meio assim, né, para direcionamento, ela pegava o GPS e resolvia as coisas. Tipo, a gente vai passar por aqui, vou pegar tal metrô, estava no Chile. Aí eu comecei a reparar, acho que no terceiro dia, que tudo que ela falava, geralmente, tipo assim, já passar por aqui, eu duvidava. Tipo assim... E ela já tinha reparado isso, mas ela não tinha falado nada comigo, sabe? Aí quando eu cheguei pra ela, Luana, beijo pra você, tá, querida? Eu cheguei pra ela e falei assim, vou te mandar flores, Dia das Mulheres. Nossa Senhora! É pra pedir desculpa ou pra escangalhar? Eu falei, Luana, eu reparei que quando você fala as coisas, eu sempre coloco em dúvida. Se o Marcelo falar, geralmente, acho que eu vou, assim, cegamente. Agora, quando você fala, eu fico na dúvida ainda se é esse o caminho mesmo, se você viu mesmo, sabe? Justifiquei algo com a minha mãe também, enfim, com ela, do jeito da minha mãe e tudo assim. Mas, quando eu falei isso pra ela, esse que foi a surpresa pra mim. Ela, sim, eu reparei isso desde o primeiro dia. Sim. Só que ela em nenhum momento chegou e falou assim, eu não vou chegar pra ele e falar assim, Ed, você tá duvidando de mim por quê? Sabe? Tipo assim... Aí eu falei, velho, ela tá 3 dias vendo eu fazendo isso, ela só olha e deve pensar na cabeça dela assim... Todo dia é isso, é um idiota mesmo. Mas não vamos fazer de rogado, não. Eu também já fiz isso. Sim. É mais fácil para as pessoas questionarem mulheres do que homens. A gente respeita mais intelectualmente homens. Tem um livro que chama Os Homens Explicam Tudo para Mim. Ele é de uma mulher que chama Rebecca Solnit. Ela estava numa conferência e tinha um cara explicando para ela a tese dela. Ela tinha escrito a tese e tinha um homem
sabe? E falando, não, eu vi você falando, eu acho que você vai gostar muito de um trabalho que fala disso, disso, disso. Era o trabalho dela. Ele só não tinha associado que aquele trabalho poderia ser de uma mulher. Então, ele foi contar para ela e, de forma alguma, reconheceu que era dela o trabalho. Então, As assim, mulheres não estavam historicamente nessa parte intelectual, na formação deles. Assim, historicamente, que eu falo assim, lembradas, né? Ah, tá, é. Porque na psicologia mesmo, se a gente for ver, todos os grandes autores são homens. Né? Se for perguntar assim, qual uma grande psicóloga que você conhece que... Estão se chutando aí, gente? Tô Sem chutando a agressão, Carol, sem agressão, hein? Chutando mulheres. Eita, agredida. Denúncia, denúncia. Se for perguntar algumas coisas assim, acho que é da antropologia mesmo, enfim, né? Estou fazendo antropologia agora. Até agora não apareceu nenhuma mulher para estudar. Sim, ó, a gente... olha, tá em tantos lugares. Por exemplo, a gente tem um monte de coisas que são características do corpo da mulher, hormonais, do sistema Só homens, reprodutor, que não foram estudadas. Tipo assim, sabe? Nossos hormônios funcionam de uma forma completamente diferente. Não adianta usar o E até hoje corpo de não, um né, cara. pelo jeito. Porque tem uma amiga minha que está na menopausa agora, eu encontrei com ela esses dias, ela tá assim... Aí na hora que ela falou assim, tô na menopausa, você tá tomando hormônio? Ela, não. Quer dizer, eu li algumas coisas. Você não foi no médico? Ela médico não sabe de nada. Eu falei, não, sabe, ué. Estudou para isso, né? Não, você não está entendendo. Quanto mais você estuda, ainda mais sobre mulheres na menopausa, tipo assim, é como se fosse um assunto que ninguém se interessa. Sabe? Pois é, acontecem importante, muitos... Ela, tipo assim, por gente. que a gente vai estudar uma mulher na menopausa? Ela vai sentir calores, ela vai, coloca uns hormônios nela e Sim. é isso. Tem um monte de coisa assim que vem sendo questionada mais sistematicamente, que bom, se você quer fazer um estudo sobre corpo feminino, precisa usar um corpo feminino, né, gente? Assim, tem que olhar, tem que atender. Sim. Muitas coisas, assim... Aí você tinha perguntado sobre a divisão, né? É mais fácil que seja desconsiderada a queixa de mulheres do que de homens, porque tende-se a achar que elas são mais dramáticas. Se for uma mulher negra, então, a chance dela sofrer violências no tipo da negligência em atendimentos é muito grande. Sim. Porque é menosprezado mesmo, nesse sentido de que não, Tá exagerando, vai né? embora, vai trabalhar. E aí eu acho que quando a gente, não sei, quando a gente olha para a cena toda, assim, sabe, de uma forma geral, por mais que tenha um monte de avanço, e tem, não é, tipo assim, não é balela que tenha, ainda tem tanta coisa, sabe, que a gente tem que caminhar, que eu acho que é por isso que eu não penso como, nossa, é muito melhor agora, que eu não consigo ver dessa forma. Mas só de saber que certas coisas não são, tipo assim, não é um defeito meu, não é eu, não é problema meu, não é eu que estou errada, é os outros, entendeu? É uma violência, ela está vindo de fora, eu não sou um problema, ser mulher não é um problema, tá tudo bem ser mulher, me expressar da forma que eu me expresso sendo mulher não é um problema. Se eu não tenho, não sei, a característica da delicadeza, isso não é um problema. Só de saber disso e, tipo assim, entender que quando as pessoas estão sendo violentas comigo é problema delas, não meu, já me ajuda. Isso me ajuda. Então... E lidar com as minhas próprias dores, né? Sim. Porque tem uma frase que eu falo muito nos nossos grupos, geralmente, é que toda dor ela é cultural, né? Porque ela é como... aquelas dores mais profundas mesmo, quando a gente vai cavando, quando chega, tem algo que é introjetado desse coletivo que fala quem você é, né? Então, aí a nossa cultura vai, independente de qual seja, né, isso vai influenciar muito na quantidade de dor que você vai ter assim, em relação à visão que você tem de si mesmo, né? Muitas vezes. Sim. Então, hoje no Brasil, né, que é o nosso público aqui, que a gente está aqui falando hoje, as dores, elas são divididas para as mulheres de forma diferente, né? São. Que a gente percebe, já falar de afeto agora e sexualidade, então a gente já começa a falar que, culturalmente, algumas mulheres, elas nascem para o afeto, outras nascem para o sexo, né? E outras nem para isso e nem para aquilo, né? Ou seja, como se o amor tivesse limitado. É assim mesmo, você percebe?
O lance é só que elas não nascem para isso, né? É um negócio engraçado, porque todas as outras coisas vão atravessar. Então, por exemplo, tem as mulheres... esse negócio da prateleira do amor, por exemplo, tem essa linha de raciocínio. Tem mulheres que são mais vistas e cobiçadas como, sei lá, para serem escolhidas. Só que isso é só um padrão de beleza e imagem, assim, com algumas outras características. Às vezes, nisso, sequer se enxerga uma pessoa. Sabe? Que assim, olha, uma mulher é uma pessoa. Uhum. Ela não é só uma pessoa branca, com o cabelo liso, desta cor não é um corpo, e né? magra. A objetificação aparece muito. Aí, quando você foi falando, eu fui lembrando disso. Então, todas as coisas que mexem nisso vão mexer no valor, por exemplo, de uma mulher. Então, se ela não é magra, se ela não é branca, se ela tem alguma doença, deficiência física, se ela envelhece, porque, pasmem, a gente envelhece, mas só coisa, né, gente? Homem também envelhece, mas parece que é um problema só para mulher. Homem, quando envelhece, fala que fica mais charmoso, né? A mulher acaba, né? Até isso social é assim. Gente? E aí parece Pegou que... as fotos e falou assim, acho que não é todo mundo não, hein? Não, mas é o que é colocado, né? O homem com cabelo grisalho, cabelo branco, homem, né? nossa, super charmoso, não sei o que, a mulher de cabelo não pode ter. Tudo no nosso vocabulário volta para uma divisão, né? Volta. Só que aí, por exemplo, então, usando isso aqui de referência de novo, prateleira do amor, o que acontece com mulheres em termos de relação? Para as mulheres, dentro de uma relação, elas vão se reconhecer como valorizadas, né? Tipo assim, elas têm alguém, elas tiveram sucesso nisso, que é ter uma relação, e relações são importantes para todo mundo. Uhum. Mas socialmente, para as mulheres, mais. Né? Não vão dizer que você é um fracassado se você não casou, mas vão dizer para mim. Só que aí, para os homens, o que caracteriza esse valor deles é uma performance. Então, se um homem é bem casado, significa que ele é fodão. Se tiver filho, então se um homem tem um bom trabalho, um bom desempenho, significa que ele é bom. E se um homem é sexualmente um garanhão, significa que ele é bom. Só que quem valida um homem são outros homens, não são as mulheres. Opinião de mulher não interessa. Então, olha só, homem fica na posição de escolher, e olha que a gente está sendo muito heterocentrado, né? Nós estamos falando casais homem e mulher. Mas esse tipo de coisa pode acontecer nos casais homoafetivos, eles podem acontecer de várias formas. Mas me perdoem aí a minha limitação. Essa possibilidade, né? Parece que alguém vai escolher as mulheres e ele vai escolher qual que serve para ser esposa dele, para ser apresentada, para ser reconhecido como alguém que traz valor para ele. Dentro das igrejas usa até isso, homem de valor, mulher de valor. E aí outros não servem para isso. Tem um lance da solidão da mulher negra que tem a ver com isso. São mulheres que não servem para estar do seu lado, jantando com você, sendo apresentada à sua família, você dá a mão e andar com ela. Tipo, essa aqui é a minha parceira. Carinho, né? Muitas vezes. Ficar junto de você, né? Você vai pegar ela escondido. Uhum. E de uma forma mais animal, malesca, assim, também. Sim, mais fetichizada, meio... aí você pode voltar... Quando eu falei dessa dor cultural, eu tava falando disso, assim, né? De como historicamente, muitas vezes, a cultura, ela vai e já coloca nesse lugar, e a gente pega e fala assim, esse é o meu lugar mesmo. Né? E parte as escolhas, muitas vezes, por causa disso. Né? Ainda mais a mulher hétero mesmo vai chegar para um homem e vai falar assim, gente, é o que tem. Ainda mais dando exemplo da minha amiga de novo, né? Ela viu fazendo um monte de abuso mesmo com ela, assim, durante a viagem, assim, tudo, né? E ela escolhe para falar assim, eu não vou discutir com ele. Né? Então, às vezes, também está num relacionamento, está conhecendo um homem também, às vezes está sexualmente favorável para ela. Falando da mulher moderna hoje, né? Sim. Que às vezes ela conhece alguém e fala assim, o beijo é bom, a realidade, né? É bom. Não vai conseguir mudar aquela realidade facilmente. Então, se ela encontra isso, ela encontra um beijo bom, o toque é bom, me dá um carinho, pelo menos. Ele não me apresenta para ninguém, mas quando ele está comigo, ele é carinhoso, ele não sei o quê, ele não me maltrata. E já, sabe, começa a pegar umas migalhazinhas, essas migalhazinhas já servem, né? Fala assim, para que eu vou brigar? Sim. E por quê? Tanto quanto isso? Por que isso? Tipo assim, para a mulher parece
que é muito pior estar sozinha do que Sim. estar numa relação horrorosa. A gente estava falando, só porque me veio aqui agora, Só um que pouquinho. tá, gente, só um Pode, adendo, vai assim, lá, vai lá. estar sozinha não é esse desespero todo, né? Sim. É bom Mas lembrar vamos isso, lá. né? Vai, conta. Não, é só desculpa. para lembrar, que eu lembrei aqui agora, na verdade, que tem um filme que saiu há pouco tempo agora no cinema, que não sei se vocês chegaram a ver, se chama Substância, com a Demi Moore. Ela até ganhou de melhor atriz naquele Golden. Fernanda? Ela ganhou. Não Não, é gosto porque desse elas concorriam em categorias diferentes, né? Tanto que a Fernanda ganhou. Ah, tá, entendi. A Fernanda ganhou uma categoria, a Demi Moore ganhou em outra categoria. Mas o filme chama Substância. O que é esse filme? É a Demi Moore, sendo a Demi Moore no filme, que é uma pessoa que agora está uma mulher que sempre foi objetificada, sexualizada, porque ela era muito bonita, muito gostosa, né? Todo mundo via isso, então ela fazia sucesso Sexy. americano. Né? Ela era uma atriz que fazia sucesso por isso, pela beleza dela. E agora ela tá velha. E aí, quando ela tá velha, ela começa a fazer um programa e o povo quer tirar ela do programa de televisão. Pra quê? Pra colocar uma novinha. Uma novinha que é gostosa, que é não sei o quê, que é não sei o quê. E ela se transforma nessa mulher, assim, enfim, o filme é uma experiência que faz, então ela troca de corpo mesmo. Então ela tem que ficar 7 dias num corpo, 7 dias no outro corpo, que é pra trazer isso. É muito legal esse filme, muito interessante, que traz isso escancaro, tanto que essa Sim. questão acontece com as mulheres, né? Então, quando ela vai para esse corpo, ela só muda o corpo, como é que ela é vista totalmente diferente de quando ela está nesse corpo da Demi Moore, com essa atriz nova agora, assim. Então, assim, é um Sim. filme que vale a pena ver e ele traz o choque mesmo, que é... Assim, ele chega a ser até grotesco o filme, mas é de uma forma interessante. É para Pra assustar amplificar mesmo, né? mesmo É pra essa amplificar. visão. Sim. Você olhar e falar assim, nossa. Que é o que Sim. acontece, né? E assim, acontece naturalmente, né? Sim, Como acontece. se fosse uma coisa natural e não é natural. A gente chama de natural tudo isso, né? Que É. acontece com tanta frequência que a gente mal consegue ver que existe outro jeito de acontecer. Tipo, a gente mal enxerga. Mas é bom dar uma leveza quando a gente tem consciência dessas coisas. Igual, voltando ao exemplo da viagem, sabe? Perceber que eu estava fazendo isso e poder olhar para isso de forma consciente me tirou um peso, parece. Sabe? É como se fosse mais pesado para mim estar o tempo todo duvidando dela, sabe? Porque você simplesmente chegar e falar assim, velho, ela é ótima em olhar GPS. Aham. Que capaz, que habilidade incrível. Nossa, porque eu não sou, né? Eu olho, eu vou virando o celular, porque eu não sei, mas, gente, tá certo minha bússola, né? Enfim. Né? E que bom poder... Eu quero dizer o seguinte, na tomada de consciência que a gente tem muitas vezes, nem sempre vai vir com peso, a não ser que aquilo seja uma dor muito difícil para mim, né? Chegar e falar assim, nossa, eu preciso olhar para uma mulher agora com respeito. Sabe? E isso me doer. Né? Parece que é isso que a gente vê que acontece. É tipo assim, se eu olhar para alguém com respeito e com um mínimo de igualdade, Sim. isso é inadmissível. Né? Então imagina a dor que tem por trás disso e o que é isso, sabe? E o quanto de dor que isso vai fazer nas pessoas, somente nelas. Né? E vai trazer, e vai ser isso, assim, como se diz, essa máquina de se doer mesmo, né? Eu me dou, faço com que você se doe também, só que quando a gente toma consciência, eu acho que tem uma leveza maior, até de umas questões mesmo de relacionamento, né, que a gente está falando. Quando tem essa, eu acho que sim, quando tem essa abertura para tipo fazer um ajuste, sabe? Você percebe e fala, eu posso melhorar nisso aqui, mas Eu posso ficar sozinha, igual você estava falando aqui agora, né? É uma correção, né? Nem é sozinha, é solteira, né? Porque eu não tô sozinha, eu tenho um monte de outras relações, né? É um equívoco também, né? Não tá numa relação afetivo-sexual não significa que você tá sozinha no mundo. Você tem outras relações que são possíveis de tipo assim, te trazer alegria, te trazer uma série de bons momentos. Porque tem muitas pessoas, e mulheres principalmente, que estão em relacionamentos, casamentos, com Estão filhos, se sozinhas. sentindo sozinhas. Absolutamente sozinhos. Sim. Você senta no mesmo lugar daquela mulher que está no apartamento lá, reclamando que não tem nada disso e molhando a planta. Né? E ela tá lá assim, nossa, se eu tivesse uma família agora, me preocupar para cuidar, né? E tudo. E a outra lá assim, nossa, se eu tivesse só uma planta para regar. Queria tanto um minuto de sossego que não ficasse me demandando o tempo inteiro.
Eu acho que quando as pessoas estão dispostas, ter abertura de consciência é sempre bom. Acho que o ruim é quando a resistência é maior, sabe? Então, por exemplo, o Diogo citou isso, né? Ele falou, olha, quando as mulheres saem dessa posição, tipo, submissa, e se, né, tipo assim, se colocam em outro lugar, às vezes uma resposta imediata que vai acontecer é violência. Então, pode ser violência no tipo um soco na cara, mas pode ser outros tipos também de violência, né? Sim. Pode ser um silenciamento, uma humilhação, uma coisa assim. Isso não sei nem se aconteceu uma tomada de consciência da pessoa que comete a violência, por exemplo. Geralmente, acho que não. Eu quero dizer, né? Então, às vezes a gente pessoalmente está fazendo novas escolhas, às vezes, Sim. e se relacionar de outros lugares, né? De escolher realmente, assim. Igual no caso, eu tomei consciência lá na viagem, me dei conta, né? Tomei consciência. Nossa. Cai uma ficha. Cai uma ficha ali. Tô sendo besta aqui, gente. Que isso? Que horror. Logo eu, nunca erro, mas enfim. Mas quando a gente pessoalmente, né, percebe algumas questões, né, que você vai olhar e vai falar assim, ao invés de brigar com isso aqui dentro, a gente vê essa luta do tipo assim, não, gente, eu quero meu direito de ser esposa e mãe, mas ninguém está falando para você não ser. Não, mas eu quero meu direito de esposa e mãe, mas ninguém está falando para você não ser. Né? E tem que ficar falando isso, mas eu quero meu direito de ser esposa e mãe, mas ninguém está falando para você não ser, sabe? Sei. Mas mas tem uma briga interna, tipo assim, não, porque se eu não vou ser, me fala que eu não tô errada. Tem uns negócios. Então, aí tem uma questão também, né? Para algumas pessoas vai estar sempre errado. Lide com isso. Tipo, tudo bem. Por exemplo, tem umas ideias meio bestas assim, feminista é o quê? Mal amada não se depila, sei lá, essas ideias, né? Ou umas ideias assim, como se tivesse um estereótipo, né? A feminista é assim, e ela quer que as mulheres não sejam mais mães, e que elas não sejam mais esposas, e que elas não sei o que lá. E, gente, eu sou uma mulher feminista, eu quero que você faça o que você quiser. Só que você tem que, pelo menos, reconhecer o que você quer. Você quer Às isso vezes, mesmo? Nem o reconhecimento do próprio desejo. Né? Uai. Né? Só isso. Se é ser mãe e casar, e você pode mudar de ideia também. Eu super apoio. É bom lembrar isso. Às vezes quis, há 20 anos atrás, agora escolheu não quer mais, mudou de ideia. Você que pode. Bom, pode. Indo pro finalzinho aqui agora, Carol, infelizmente. O tempo voa. E eu tenho uma última perguntinha aqui. A gente está falando de desejo. O que as mulheres desejam hoje? A mulher atual, o que você acha? Quais os desejos mais comuns da mulher atual? Dá para responder? Você acha muito ousado? Ousadia. Eu sou ousada. Sim, eu vou também, responder porque eu sou ousada. Eu, a porta-voz das mulheres. Aí vai fazer o recorte. Eu, mulher de 1,70. Ai, cara. Eu não sei se essa resposta vai ser muito evasiva, mas eu vou por ela mesmo, tá? Eu acho que isso acontece, inclusive, em processos terapêuticos, de uma forma geral. Mas, da minha perspectiva, acompanhando mulheres assim, tanto atendendo como nos grupos, dessa conversa toda que a gente tem, quanto com as minhas amigas pessoais, existe um questionamento de que, será que isso aqui é vontade minha mesmo, ou eu só estou correspondendo a demandas sociais? Então, talvez, se fosse pela linha as mulheres querem saber o que elas desejam. Então, as mulheres desejam descobrir o que elas desejam. Sim. Desejam desejar. Mas por elas, né? Por elas mesmas. E saber que vai incomodar, talvez. Vai. Porque você deseja alguma coisa, ele é tão seu, às vezes, e vai esbarrar em tanta coisa que... porque se você é sempre colocado enquanto objeto satisfaz desejo, objeto não deseja. Se você é sempre colocado em lugares assim, de que você não tem querer, de que você não decide, que você não escolhe, às vezes você nem sabe escolher, porque você não aprendeu, porque você não teve possibilidade de escolher. Mas, às vezes, surge assim, então,
eu até fiz um pouco essa pergunta para algumas amigas próximas minhas, e as respostas, elas têm muito a ver com um direito de ser elas mesmas. Sabe, eu quero ter espaço, tempo, energia para ser eu mesma. O que é ser eu mesma? Talvez eu nem saiba, porque eu tô, sabe, tentando fazer tantas outras coisas. Isso que eu falei que eu acredito que acontece nos processos terapêuticos, às vezes, tem a ver com, assim, eu fui ensinado que eu deveria ser de um jeito. E aí eu tô sendo desse jeito, porque eu fui ensinado assim. Mas eu sou desse jeito mesmo? Isso é meu? Ou isso que é? Eu sei lá, tô com dúvida. Aí essa possibilidade de encontrar isso, parece que as mulheres buscam isso, tanto que as mulheres procuram terapia, mulheres procuram psicólogas, mulheres procuram ajuda, as mulheres procuram conexão com elas mesmas. Elas buscam isso. Elas buscam, às vezes, nem é na terapia, elas buscam de outras formas, elas querem. Parece um negócio tipo assim, eu quero saber o que eu quero. Tipo, sabe? E a importância, às vezes, eu tenho uma frase também assim, que eu acho interessante, assim, mulheres crescem enquanto as mulheres, crescer no sentido de expandir essa consciência, assim, tudo, né? E homens contra os homens, de um outro contexto também, né? Mas que a gente vê muito essa coisa, né? De homens ensinando mulheres que quer ser mulher, mulher ensinando homem que quer ser homem. Então, tipo assim, mulheres contra as mulheres, homens contra os homens, nesse sentido de ter um lugar de escuta e de uma empatia maior, às vezes, com por esses causa grupos, da experiência, né? E você tem Mulheres Partilha. Gente, Mas... propaganda, vamos lá. Merchandising. Na verdade, na verdade, assim, você precisando de ajuda, Mulheres Partilha. Olhou aqui o que a gente está falando aqui e falou assim, nossa, como é que eu vou lidar com isso aí? Sim, Tem um espaço, talvez, para isso acontecer. Eu, Vitória e Maiara, a gente está conduzindo Mulheres Partilha esse ano. E ele já vem, né, de 2 anos atrás. Temos um podcast com elas, aliás, podem assistir o episódio. Sim, foi ótimo. A gente faz o seguinte, a gente faz um grupo exclusivamente para mulheres, para que elas se sintam à vontade para compartilhar quaisquer coisas, assim, para que o encontro possa ser profundo, para que ele possa se aprofundar em temáticas sensíveis. E a gente faz isso utilizando livros. Então, a gente tem um grupo biblioterapêutico. Todas as pessoas que a gente lê são mulheres. É uma escolha, inclusive... Quando a gente é mulher, tudo é político, tá? Então, a gente escolhe ler mulheres, porque a gente conversar entre mulheres e, tipo, aprofundar essa perspectiva. E lá no grupo, às vezes, o que acontece é, meu Deus, eu achava que isso só acontecia comigo. Ou, por outro lado, meu Deus, eu achava que isso acontecia com todo mundo, mas não, né? Isso é um negócio da minha experiência. E compartilhar, tipo assim, sabe? Socializar determinadas coisas. Gente, a fofoca salva, hein? Sim. Socializar as nossas percepções, poder conversar com outras mulheres, poder ler o que mulheres estão escrevendo sobre o que elas pensam do mundo, ou escrevendo os seus romances, o que elas querem escrever, ajuda muita gente a ganhar perspectiva. Enquanto mulher, sabe? É tipo olhar de... ver de um outro jeito. E eu acredito que só assim tem um pouco mais de leveza, porque é muito... O vivenciar, às vezes, é muito duro e muito brutal. É treta. Ser mulher é treta. Aí você toma uma consciência e você fala assim, não, gente, tem um... E em grupo é muito melhor, né? De fazer isso do que individual. Fica mais... O suporte, né? Tem mais suporte, fica mais fácil muitas vezes para você perceber isso mesmo. Olha, eu não estou aqui sozinho. A gente não está só, é muito importante. Lembrando desse lugar, né? Eu não sou sozinha, né? Mas pode ser solteiro, você não é sozinha, né? Sim. Carol, muito obrigado. Mais uma vez. Adorei. Foi ótimo, aqui, Carol. Né? Vai voltar com certeza mais vezes, se quiser, claro. Pode me chamar. Sim. Em breve a gente vai ter Vitória, que tem que fechar com a Vitória também, dela vir aqui, né? Da gente conversar, também que é do Mulheres Partilha. E é isso. Né? Você tem mais algo a dizer, alguma colocação? Então, se você gostou desse episódio, não deixa de compartilhar com outras mulheres, né? E homens também, principalmente com mulheres, né? Para trazer mais esclarecimentos e mais consciência, talvez, assim. E, claro, precisando, esteja em contato com outras mulheres. Carol está aí disponível, Mulheres Partilha também, né? Eu e o Diogo, a gente não está nesse lugar. Né? Mas a gente pode fazer essa ponte. Né? A gente só olha, existe a Carol. Existe Mulheres Partilha. Que bom que existe. Que bom que existe. Obrigada, gente.
Beijo pra vocês. Beijo, Carol. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.